Um desfecho inesperado para um caso de um homem inocente que ficou preso quase 20 anos. Ele morreu ao saber que ia receber uma indenização milionária. A história deste homem foi classificada como o maior erro da justiça na história do Brasil. E o pior é que este caso não é o único. Este homem nunca matou ninguém. Mas tinha o mesmo nome de um criminoso e acabou preso por engano por assassinato. Quem morreu foi eu. Entendeu? Eu sou um morto-vivo. A entrevista foi gravada há 5 anos. Seu Marcos Mariano estava cego, com câncer e tinha passado 19 anos na prisão, mas estava vivo. Morreu esta semana. Às vésperas de receber o que poderia amenizar o sofrimento, uma indenização milionária. Seu Mariano morreu no mesmo dia em que recebeu a notícia. Nossa equipe esteve com ele no Recife, em 2006. Ele já tinha recuperado a liberdade e começava a luta pelo direito de ser indenizado. Morava nesta casa simples, com a mulher e um neto. A incrível história começa em 1976. Senhor, de qual número? Polícia, você está sendo acusado de homicídio. Não, peraí, homicídio? Não, homicídio mesmo. Cala a boca. Não. Tudo será usado contra você no tribunal. Seu Mariano foi preso depois de ser confundido com um assassino que tinha o mesmo nome e condenado a cumprir pena de 6 anos pelo crime que não cometeu. Foi solto, mas a liberdade durou pouco. Seu Mariano foi preso por engano outra vez. Um policial o reconheceu na rua e achou que ele estava foragido. Violando liberdade condicional, cara? Não adiantou seu Mariano explicar. Ele foi direto para a prisão e lá ficou mais 13 anos. Eles acusando que eu tinha infringido uma liberdade condicional, coisa que não tinha acontecido. Durante os 19 anos na prisão, os apelos por justiça foram ignorados. As autoridades, direção, policiais, interno, externo, da guarita, assessor jurídico, assistente social, psicólogo, ninguém acredita em ninguém. Não adianta preso dizer, se falar uma verdade lá para eles é uma mentira. Eu falava, mas ninguém acreditava. O caso só foi resolvido quando o então diretor do presídio organizou um mutirão para conferir a situação de cada detento. Começamos a verificar a documentação dele e constatamos que ele não tinha um mandado de prisão, não tinha uma ordem judicial. Consequentemente, ele estava ali arbitrariamente. O martírio na cadeia devastou a saúde de São Marcos. Ele teve tuberculose, desenvolveu um câncer e ficou cego. Por que o senhor ficou cego na prisão? A bomba de gás da granada. Uma rebelião muito grave que morreu muita gente, acidentou muita gente. 92. Em 2008, 13 anos depois de ser solto, seu Mariano recebeu R$1 milhão de indenização. Foi com esse dinheiro que ele comprou uma nova casa e um carro. Uma segunda parcela, também de R$1 milhão, foi bloqueada devido a um recurso do governo de Pernambuco. Foram mais 3 anos de espera, até que nesta semana, ele e Dona Lúcia receberam a boa notícia. O dinheiro finalmente será liberado. Telefonei para o Marcos e dei a notícia para ele. Ele ficou muito feliz, ele agradeceu muito, agradeceu a Deus por tudo e, enfim, ficou feliz. Boa noite, sou Jairo, TV Record. O repórter Jairo Bastos esteve com a viúva em Recife esta semana. Ela conta que depois de receber a notícia, seu Mariano disse que ia dormir um pouco. Faleceu ali. Aí, como foi 7 horas, eu vim chamar ele para jantar. Chamei, nada dele responder. Aí eu peguei nele e balancei. Como eu balancei, ele estava duro. Aí eu fui olhar nos pés dele, estava todo roxo. Eu digo, ele Marco está morto. Era terça-feira. Seu Mariano teve um infarto. Morreu 4 dias depois de completar 63 anos. O caso de
seu Marcos é extremo, mas as prisões de pessoas inocentes são mais comuns do que se imagina. Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que só nos últimos 2 anos, mais de 20 mil pessoas mantidas presas de forma injusta ou irregular foram libertadas após uma revisão nos processos. Em Taboão da Serra, o engano que arruinou a vida de um motorista inocente começou nesta delegacia em 1998. Depois de um jogo de futebol, um grupo de torcedores foi trazido para cá por causa de uma confusão num ônibus. Todos foram fotografados e fichados. A foto de Fabiano Russi foi parar num álbum da polícia ao lado de criminosos comuns. Naquela ocasião estava indo para um jogo, eu não estava, sabe? Só que aí eles colocaram minha foto lá junto e tal. 3 anos mais tarde, aqui nesta delegacia, o arquivo de fotos foi mostrado para uma enfermeira vítima de assalto. Por engano, a enfermeira apontou a foto de Fabiano como sendo a do criminoso. Veja que a foto parece distorcida e causa a impressão de que se tratava de um rapaz gordo, muito diferente das características de Fabiano. Ele conta que quando recebeu a intimação para prestar esclarecimentos à justiça, não tinha ideia do que estava acontecendo. Não tinha a menor ideia do que se tratava. Fabiano tem 35 anos. Esta é a primeira vez que ele volta ao fórum onde foi processado. Mudou minha vida assim. O motorista lembra que quando se apresentou ao juiz, nem sabia que precisava contratar um advogado. E ali mesmo, ele recebeu voz de prisão. Na hora que eu fui procurar o oficial de justiça, né? Ele perguntou, essa foto é sua? Eu falei, é minha. Essa foto é referente a um jogo que teve. Não tem nada a ver com crime. Ele falou, mas você está preso, você está sendo acusado de uma tentativa de latrocínio. Fabiano ficou preso 4 anos até provar a inocência. Fabiano foi julgado e condenado uma primeira vez aqui no Fórum de Taboão da Serra. Apelou para um segundo julgamento em que também foi condenado. Juízes, desembargadores, ninguém acreditava que ele era inocente e muitas provas foram ignoradas. Às vezes dá um sentimento assim de tristeza, né? Várias vezes, de indignação, de revolta, né? Inconformado, Fabiano começou a estudar leis na cadeia e descobriu que poderia pedir um novo julgamento. E escreveu esta carta de 30 páginas com um apelo desesperado por justiça. Neste trecho, Fabiano escreveu: "Não deixarei de lutar pela minha liberdade e tenho certeza que ela vai chegar." A carta demorou 2 anos para chegar às mãos certas. As mãos da advogada Maíra Diniz. Ela é funcionária do Estado e atua como defensora pública para atender pessoas que não podem pagar advogado. Ele descrevia todas as injustiças que ele sofreu, né, em razão do processo. E eu li aquela carta. E a partir do momento que eu li aquela carta, eu me contaminei pelo sentimento de justiça dele. Maíra estudou cuidadosamente o caso e verificou que Fabiano tinha como provar que era inocente. Ele trabalhava num hotel em São Paulo na hora do assalto e apresentou este cartão de ponto, que tem a assinatura dele e a hora de saída, às 10h30 da noite. A impressão que dá é que eles não leram os autos da defesa, só leram da acusação. Isso que é a impressão que fica. Fabiano foi acusado de um crime cometido 1 hora antes dele terminar o expediente e a quilômetros de distância de onde ele estava. Além disso, 2 colegas de trabalho testemunharam que ele estava trabalhando. O hotel era na Vila Madalena. O crime foi cometido em Taboão. A gente está em São Paulo, né, um dia de semana. Eu acho que nem que ele fosse um super-homem, pegasse um helicóptero, ele chegava a tempo de cometer o crime e voltar para trabalhar. Maíra ainda provou que a forma de reconhecimento por foto foi ilegal. É ilegal manter álbuns de fotografias de suspeitos, torcedores, que álbum, fotografia que seja dentro de delegacias, é ilegal essa forma de reconhecimento. Por quê? Porque essa forma de reconhecimento induz as pessoas muitas vezes ao erro.
No boletim de ocorrência, a vítima disse que o assassino era um homem de estatura mediana, ou seja, bem diferente. Você é um homem alto e foi reconhecido como um criminoso que era de estatura mediana. Quer dizer, o cara era 1,60 m mais baixo do que eu, e você tem 1,90 m. 1,90 m. Quer dizer, realmente não tinha como ser você. Não. Mesmo assim, a enfermeira afirmou no depoimento que Fabiano era o criminoso sem sombra de dúvidas. Você guarda rancor dela? Não, eu não. Não guardo, não. Deixa ela seguir a vida dela, eu vou seguir a minha. A defensora pública diz que há algo em comum nos casos de Fabiano e seu Mariano. O nosso direito penal é seletivo. E, infelizmente, as pessoas pobres, desprovidas de saber, elas não dão o devido valor à palavra delas. Fabiano tenta reconstruir a vida ao lado da mulher e dos filhos. Quer esquecer o pesadelo. É um trauma que eu tô procurando, com o meu dia a dia, deletar isso daí e seguir minha vida, assim, sabe? Mas também quer algum tipo de compensação. Foi feita injustiça, então a gente vai entrar com ação, sim, e a gente vai procurar uns caminhos aí para que não demore muito, né? Porque se for demorar muito também, aí daqui a pouco acabou minha vida, acabou da minha família, aí a gente nem interessa mais para nós. No caso de seu Mariano, demorou tanto que Dona Lúcia ficou sozinha. Ela lembra que, apesar de tudo, o marido não guardava rancor. Era o que ele dizia a mim, só entrego tudo a Deus, Lúcia. Não sou revoltado nem nada, não. Tinha muita fé em Deus. Dona Lúcia diz também que agora dinheiro algum vai fazer diferença. Mais importante era ela aqui comigo e o menino. Isso aqui não é nada, né? O importante era a vida dele aqui.